Tudo começou em 1727, quando as primeiras mudas de café chegaram ao Brasil. As primeiras mudas de café chegaram ao estado do Pará, mas o cultivo logo se espalhou por outras regiões até chegar ao Rio de Janeiro, e de lá vieram para o estado de Minas Gerais. Por isso, estamos fazendo o resgate histórico Alto Caparaó, Vozes do Café, Raízes da História, que traz um pouco dessa história de como o café chegou na nossa região e como chegamos até aqui, em um dos cafés mais especiais do Brasil e do mundo. A história do meu pai que contava, né? A história contava que como é que foi o princípio dele no Caparaó. Fazia o viver no mato. No mato? Aí você arrancava a muda, fazia buraco, plantava. Não tinha negócio de fizeram a muda. Fizeram a muda, fez o viver depois no mato. Aí depois você tirava a muda desse tamanho assim e plantava. Meu pai plantava a muda. Dava dando café e plantava ela, porque planta ela deitada. A planta de café era muito diferente de hoje. Sim. A cova de café era 1 metro quadrado e de fundura. Ali pegava muda nua no mato, botava 4 mudas lá no fundo da cova. Não é que nem hoje, não. Aí depois veio a planta de café de balaim. Fazia aquelas balainhas assim, botava uma muda e plantava lá no centro da cova. Eu sei que eu sou Américo, é que distribuía essas coisas para eles, trazia de fora e foi vendendo as terras para as pessoas. Ele vendia assim as terras para ir pagando, depois costumava tomar a terra, o só da pessoa que o senhor não podia pagar. Mas foi ele que trouxe essas mudas, porque o Banco do Brasil, lá em Carangola, quando inteirou as 25 agências no Brasil, tinha o Banco do Carangola. E esses coronéis, esses homens ricos lá, foi mandando e foi abrindo para cá. Não tinha dono nessas terras nossas, praticamente não tinha. Aí então, aconteceu, foi crescendo aqui o lugar. Mas o plantio de café, até você sabe, a carreira não era de banda, era morro, descendo morro, antigamente. Antigamente era muito mais difícil que hoje, hoje é muito mais fácil, né? Porque antigamente não tinha estrada no meio da lavoura, né? E a gente carregava aqui numa opção, outra hora num saco, distância longe, o café era deixado tudo no chão, banava, aí a gente fazia um poço no chão para poder lavar. Não tinha adubo, a lavoura produzia muito pouco, né? E mesmo a gente tocando lavoura, a gente vivia uma vida bem sem dinheiro durante o ano, né? A gente ficava muito sem dinheiro. Aí vendia, comprava para pagar no fim do ano, quando colhia café, né? O café chegou aqui, foi Manhumirim, Jequitibá, lugar baixo, mais baixo e mais quente. Aqui não plantava café, né? Nos anos 50 a gente começou a plantar aqui, a geada matava as mudinhas tudo, era muito frio. E o café chegou primeiro aqui nos municípios para baixo aqui. Aqui chegou bem depois, porque aqui era alto e frio, aqui era boi, cavalo e cabra que a gente tinha aqui. Esses cafés são originários da Etiópia. E o café entrou no Brasil pelo Pará. Napoleão Bonaparte foi um guerreiro famoso e ele dominou vários países. Aí ele mandou pegar o café lá na Etiópia e mandou plantar na Guiana Francesa. E recomendou para eles não arrumar para ninguém, só eles é que ia ter o café, não podia arrumar para ninguém. Aí o embaixador do Brasil era Francisco Antônio Paleta. Aí o que ele fez? Ele fez amizade lá, ele ia lá, mas o homem não arrumava de jeito nenhum, porque ele tinha medo do Napoleão Bonaparte, que o Napoleão Bonaparte era muito bravo e ele não arrumava o café de jeito nenhum. A esposa do governador de lá do Paraná
pegou um punhadinho de café e botou no bolso do paletó do nosso embaixador. Nosso embaixador era Francisco Antônio Paleta. Aí ele pegou, trouxe o café para o Pará. Ali do Pará, daí depois saiu para o Ceará, do Ceará para Pernambuco, de Pernambuco para Bahia, da Bahia veio descendo, veio para Espírito Santo, Minas Gerais, foi espalhando para Minas, e Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E eles faziam, eu estou falando, eles faziam cova rasgada assim para dentro do chão. Não fazia cova não, para uma cavadeira se acabando assim, o chão. Ali se colocava a muda no fundo, apertava ela bem. Aí depois que ela crescesse, ficava um certo tamanho, aí podava ela um tanto assim, para fora do chão. Ela brotava toda, aí vinha os brotos, aí ia dar café. Então todo o trabalho de café, o café chegou no Brasil dessa maneira. Agora aqui no Caparaó, o café chegou por acaso aqui, porque os vizinhos aí tudo começou a plantar, aí alguém trouxe as mudinhas para cá e começou a plantar aqui. O pessoal dos Pinheiros ali começaram a produzir café bem primeiro do que para cá. Aqui demorou para plantar café aqui. Aqui é alto e frio, a geada matava as mudinhas, tudo demorou a formar café aqui. As qualidades de café hoje não é as mesmas de antigamente. Não, hoje em dia tem muita variedade. Até estava falando outro dia com um rapaz, ele falou assim, não, mas não existe esse café não. Falei, o café Bourbon. Antigamente, só falava no café Bourbon. Era o café amarelo e vermelho. Agora hoje o nome já é diferente, aí já mudou. Catuaí, copa quente. Já misturou, hoje é o café o Conilon, o Arábia, né? Vários tipos, já mudou. Já não é a mesma qualidade de café que existia naquele tempo. Mas o café Bourbon é plantado largo. Sim. Um pé grande, assim, né? Espaçoso, né? A carreira. Hoje eles estão plantando essa qualidade pertinho, né? Com a carreira o pé. Por isso que ele vai produzir menos. Né? Mas, e essa época não tinha adubo. O café deu essa quantidade de café. É terra mais nova. Sim. Assim, derrubava mato, né? Plantava lavoura. Então, a terra nova, não existia adubo. A gente não custou passar a conhecer adubo, né? Não acreditava também que o adubo ia ser, assim, desse valor, assim, para as plantas, né? Hoje tem muito produtor pequeno, menor, né? Hoje tem muito mais produtor. Na época não tinha muito produtor. Eles já plantaram de carreira boa acima. Hoje, se a gente andar aí, acho que até ali em cima mesmo tem uns pés. A gente andando no meio da lavoura, aí acha pé de café de 150 anos. Viveiro de café, a muda era feita dentro do mato. Vocês lembram de algum de vocês? Dentro do mato. Limpavam um lugar lá dentro do mato e sameava o café lá, fazia as mudas lá dentro do mato, né? Viveram assim, lá dentro do mato. Aí nas águas você ia lá, tirava a muda e plantava. E como é que eram os plantios lá? Rapaz, era um covão muito fundo e colocava às vezes 2 mudas, até 3 naquele covão. Depois vinha a chuva e entupia aqueles covão de areia, você tinha que ficar limpando aquilo e demorava uns 4 anos ou mais para o café formar. Uns 4 a 5 para você colher café. Era muito difícil. Muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. E não tinha preço, você não sabia de preço de café. Era eles que punham o preço. Só que a lavoura de antigamente, ela durava mais do que a de hoje. Mas em compensação, vale a pena, hoje evoluiu muito. Sim. Sim. Pegava o café e jogava ele no chão, desussava. Podia estar chovendo, podia estar de sol, que você juntava aquilo de mão, 1 quilo era juntado de mão. Mato com tudo e ali você passava aqui na peneira. Sim. Aí você pegava aqui, levava para o terreiro, passava no lavador para apurar. Mas era muita dificuldade para mexer com o café. O primeiro café nós fomos apanhar no pano, eu achei difícil demais. Nunca tinha mexido com aquilo. Aí o agrônomo que nós trabalhava para ele falava, o senhor não está entendendo, mas isso aqui o senhor vai economizar a banação do café.
Vai, a juntação do café, você vai economizar, que você já pega aí no pano. Igual o senhor falou, né? Não tinha variedade de café, era café. Não tinha. O café era mais esse café. E hoje tem muito novo, tem Catuaí, mas é café arábia. Esse café cresce muito, dá muito café, mas cresce muito. O café tinha tão pouco valor que eles queimaram no Mamirim, botaram um montão de café dentro do Mamirim, botaram fogo, queimaram. E ficaram vigiando para ninguém apanhar, entendeu? Isso aí deve ser lá para no início dos anos 50, mais ou menos, 50 e poucos aí, que eles fizeram isso lá no Mamirim, botaram um monte de café no meio da rua e botaram fogo. O preço era muito ruim. E outra coisa, antigamente produzia muito pouco café as lavouras. Hoje a lavoura produz muito café mesmo. Quando nós morávamos ali no Chico, aonde que nós tocava a lavoura, que devia dar aí uns 50 sacos, hoje por hoje. Hoje, aonde que é a lavoura hoje, deve dar umas 500 sacas. Aonde que nós tocávamos. Aí você vê a diferença que é. Meu avô ensinava as pessoas, né? Como é que fazia, a pessoa não tinha nem experiência como é que plantava o café. Meu avô gostava de ensinar. E gostava de ensinar as pessoas a fazer as coisas bem feitas. E aí foi surgindo, foi plantando, as pessoas foram plantando. Ainda tem uns pés de café lá da herança do meu pai, que plantou lá. Estou com 77 anos. Eu era menino, nem quando ele mudou para lá, nem a lembro, era molequezinho novo, devia ter uns 2 anos, 3 anos de idade. Pô, apanhar aquilo na mão, entendeu? Apanhar o café na mão, jogar no chão, com chuva, virar barro, banar aquilo, leva formiga lavar pé naquele monte de café, lavar aquilo, ficar lutando com aquilo, estava quase seco, vinha mais chuva. Rapaz, Eu perdendo qualidade. perdendo a qualidade, aquele ia pela casquinha. Tinha uma moita, eles arrancaram ela, Café Brasil. A gente secava, ele era muito amarelinho mesmo. Aí nós chamávamos ele de café amarelo. E tinha o Bourbon. Hoje não, hoje tem muitas qualidades de café, tem um mundo novo, tem o Catuaí, tem o Arara, e tem mais que eu nem sei. Tem o saco, antigamente era tudo escrito Café Brasil. Então aí começou a apanhar o café de máquina, apanhar o café no pano. Aí já começou a secar o café diferente, já no secador, já na estufa, que é um processo muito bom também para seca de café. Sim. O café aqui nem máquina não tinha. Antes, quase não tinha café. Depois que o senhor Renê veio para cá, ele montou esse ensopador e comprava o café no balaio, assim. Ele entregava o café, os pinheiros mesmo entregavam o café quase todo no balaio para ele ensopar. E ele deixava lá. Quando o café dava um preço bom, ele mandava um portador na sua casa e falava, vende agora porque o café tá bom de preço. Era muito honesto, o Renê. Aproveita o preço, vende o café. Então, o senhor Renê ajudou. O primeiro comprador, então. Comprador forte e direito. E um dia ele me mostrou lá 5.000 sacas de café que ele tinha guardado. A nossa história começou com o meu avô Jaci Tavares, o Ciro, que ele também limpava café aqui. Era, na época, mais ou menos assim, só mais a máquina dele que limpava café. E depois foi passando de geração. Hoje meu pai e meu tio trabalham, tem o meu irmão e o meu filho trabalha também limpando café. Quer dizer, uma geração que vem contando história do café e vem passando o aprendizado de pai para filho, de vô para neto, e se Deus quiser, mais gerações vão contar a história do café. O café tem um teto de seca. A seca do café, aceita pelo mercado interno e pelo mercado externo, é 11% de umidade nesse grão aqui. Com a umidade de 11% no grão, você torrando ela vai te dar em média 50 kg de pó. Se ela tiver 1 grau a mais de água, de umidade,
Na hora da torra a água sai, a água pesa, dá menos pó. Então o teto é 11%. Deu os 11%, a seca tá no ponto certinho. Aí você joga na máquina, a casca sai de um lado, o grão sai do outro. Depois você tem que pegar os grãos e separar eles por tamanho. Você tem que separar o pequeno, o médio e o grande. Porque se você torrar junto, o grão pequeno chega, quando o médio chegar, o pequeno passou. Então você separa os grãos pequeno, médio e grande. E depois de separar por tamanho, isso vai para uma banca, é catado grão por grão, igual feijão, para tirar os defeitos. Depois é que vai para a torra. Eu comecei a trabalhar nela em 1998. E eu já trabalhava antes com Jaci. Aí já tá fazendo o quê? Eu acho que o negócio de... 98 tem o quê? 26, 27, vai fazer, 26, 28, porque conta o 98, né? Daí eu trabalhei antes uns tempos com o Jaci também, uns 2 ou 3 anos antes, depois o Homero foi. Tá até hoje, depois acabou, né? Ele trabalhando comigo, então na luta aí, não ver o que dá. Até 2015 eu trabalhei pro Jaci. Sim. Jaci Breder. E em 2015 eu apanhei a parte dele e desde então sou eu e o Juarez de sócio. Sim. Trabalhando para sustentar a família. E é o que eu gosto de fazer. Aqui é os defeitos do café. Tudo é defeito. Cada defeito desse é uma desclassificação na tabela. Então o nosso café, isso aqui é para orientar as mulheres que catam o café aqui. E eu tenho um café aqui selecionado, olha aqui. Esse aqui é o grão médio. Ele está com 11% de umidade e sem defeito. Todos eles do mesmo tamanho, não pode ter um grão maior, um grão menor. É tudo do mesmo tamanho e sem defeito. E com a umidade de 11%. Do jeito que ele está aqui, eu mando ele para o mundo inteiro. É só chegar lá e botar na máquina e torrar. Olha a diferença. A diferença. Dava muito pouco café. Dava muito pouco café. E o preço ruim. Hoje dá muito café e o preço bom demais. É bom que nosso caparó virou café. O café da melhor qualidade é nosso caparó, né? E hoje o Capraó aqui tem um dos melhores cafés do Brasil, né? Então, na verdade, comecei num café muito novo, né? Mas na parte de commodities, cafés de vida dura, Rio, né? Comecei como todo mundo começa, que é na parte de torrador. Comecei como torrador, e aí depois passei para classificador, até chegar na parte das provas, né? Que é degustador, né? A partir de 2009, aconteceu que eu recebi um convite do Senac para fazer um concurso, para fazer um curso em Viçosa, na Universidade de Viçosa. Olha só, cara. Foi ali que é onde começou tudo para mim no café especial. Sim. Foi ali que eu conheci o café especial de verdade, né? Foi um embalo ali a para partir ter... de 2009. Foi onde abriu minha cabeça para cafés especiais. E aí fiz o curso, me especializei. Sim. E comecei a pensar, eu preciso ir para uma região agora que vai me atender no que eu formei. Foi aonde eu fiquei para vir para a cidade de Araponga, Minas Gerais, que é a referência do café. E aí eu tive a oportunidade de vir para Alto Caparaó. A gente recebeu a fazenda de herança pelo meu pai, né, que já não morava mais aqui, porque naquela época do desenvolvimento da cidade de Volta Redonda, da construção da siderúrgica nacional, ele foi para trabalhar na construção da siderúrgica, né? Como a grande maioria foi tentar emprego nessa construção, que foi um período de crise do café, se eu não me engano. E a gente recebeu a propriedade de herança e a gente sempre focou em querer trabalhar com qualidade de café. Mas não só qualidade de pontuação, nem era muito o nosso interesse mesmo, não. Era questão mesmo da sustentabilidade do produtor, né, da agricultura familiar. A gente visava essa sustentabilidade não só da fazenda, do sítio, mas também do produtor. Então a gente sempre quis trabalhar no sistema agroflorestal. E aí eu tive a oportunidade de vir para Alto Caparaó. Eu pensei, vou para Alto Caparaó, que é onde eu vou conseguir desbravar essa parte dos cafés especiais. Eu sempre ouvi falar que tinha os cafés bons, né? Sim. Eu precisava garimpar esses cafés. Quando eu cheguei aqui em 2013 para trabalhar numa empresa.
foi onde eu fui garimpando esses cafés melhores. Entendeu? Porque antigamente tudo era commodities. Sim. Ninguém separava esses cafés para vender, como especial, essas coisas, né? E aí acontece que durante as provas eu fui separando esse café, fui vendo a qualidade. E aí fui avisando os produtores, né? Falando, o café é melhor do que um café de bebida dura e tal. E foi fortalecendo. Só que a gente fez meio ao contrário, porque a gente precisava se estabelecer economicamente primeiro. Então a gente já começou, antes de mexer nas lavouras, a gente começou com a marca do Pé de Breu. Compramos um torrador e começamos a torrar nossos cafés e vender os nossos cafés. Depois que a gente já tinha mais ou menos estabelecido, já vivendo disso, né, da torra do nosso café, a gente começou no investimento de lavoura. Então assim, foi até onde, 2013 para cá, que eu fui identificando os cafés aqui, foi onde surgiu até o primeiro concurso da cidade, entendeu? Aí você que introduziu também dentro dele. Eu acho que isso foi dando uma força, né? Porque foi vendo que tinha café melhor, eles acharam que deveriam fazer o primeiro concurso. Foi feito o primeiro concurso e foi um sucesso, né? E você participou dele? Participei dele. As provas do nosso concurso antigamente eram feitas aqui, né? Eram feitas aqui, o produtor tinha acesso, via as nossas provas. O primeiro aquele foi feito no Salão Azaleia, lá no Parque Nacional. Hoje a gente é certificado, uma propriedade certificada como SAT, né, sem agrotóxico. E agora a gente está conseguindo não só a certificação dos cafés, mas está para sair a nossa certificação do sítio. Uma certificação que engloba tudo que a gente produz. Porque o nosso projeto sempre foi ter café como cultivo principal, né? Ter o nosso feijão, ter o nosso fubá, as nossas geleias, os nossos licores, as nossas linhas de banana, que hoje a gente já está com uma linha bem bacana, né? Então, assim, é uma série de subprodutos que vêm do sítio que são certificados sem agrotóxico. Teve um caso até que foi interessante, que eu provando uma mesa de commodities, tinha 12 cafés na mesa, eu fui provando, do nada eu identifiquei um café. Falei, pô, café aqui muito bom. Parei e falei, a gente precisa pôr esse café, não precisa identificar. Sim. Esse café, por acaso, era do Tino. Tino nunca tinha mexido com café especial, nada. Aí, foi. E o mais interessante é que faltava um dia para entregar as amostras para o concurso. Eu falei, não, a gente tem que achar ele, vão atrás dele e tal. Ah, ele tá na lavoura. Identificamos ele na lavoura lá, falei, Tino, você tem um café bom, você precisa pôr ele no concurso. Ele falou, não, mas como é que eu faço? Eu não sei como é. Eu falei, não, a gente vou preparar para você e vamos pôr. E você lembra qual café que era? E no ano ele foi campeão. Olha só, cara. Nesse ano ele foi campeão. Foi o primeiro ano que ele foi campeão. E depois disso ele já foi ganhando. Aí ele foi ganhando experiência, né? Foi ganhando experiência. Esses cafés hoje aí de concurso aí eu faço a maioria das qualidades das pessoas, do pessoal, né? Eles têm o hábito também de formar os talhões, mandar as amostras. Nós tem 4 amostras aqui de 4 talhões diferentes. Vê pra mim o que é melhor pra mim pôr no concurso. Sim. Faço muito esse trabalho hoje aqui também. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque hoje você é referência pra gente aqui. Isso. E graças a Deus, sempre premiando os cafés que eu separo, o pessoal sempre ganhando, né? Pensando num futuro do que vai ser a cidade de Alto Caparaó daqui a 20, 30 anos, eu gostaria muito que a cidade fosse reconhecida por bons cafés. Mas não só bons cafés na xícara, por pontuação, por aroma, por sabor, mas que quando se falasse de agricultura agroecológica, quando se falasse de agricultura sustentável, quando se falasse de ecossistema, se falasse de Alto Caparaó. Alto Caparaó tem excelentes cafés. Alto Caparaó é uma cidade que produz cafés de excelência, mas que cuidam do meio ambiente. Alto Caparaó está dentro de uma área de reserva florestal, a gente está dentro do Parque Nacional, a gente tem uma qualidade de vida excelente. Eu queria que essa qualidade estivesse dentro da xícara. É isso que eu queria. Então, teve um ponto bastante importante que foi de 2014 para cá. Sim. Que foi com a vitória do Cleiton no Coffee of the Year, como a gente tinha comentado. Sim. Aquilo abriu a mente do produtor. Sim. O produtor passou a entender que ele também pode ter um café especial, entendeu? Depois disso aí é outra realidade da nossa região. O pessoal foi se preparando melhor, foi fazendo os experimentos, né? Foi fazendo uma seca mais viável. Então, assim, foram tentando melhorar os cafés a cada ano. E com isso, o que acontece?
cada ano que passa, cada produtor que se engajou nisso foi melhorando seu café cada vez mais. Foi subindo a régua, a gente fala, né? O café que era 80 pontos, o rapaz, ele tinha potencial para café de 87. Ele foi desbravando isso até conseguir esse ápice aí. Isso. Esse café melhor, entendeu? Aí nesse ponto de partida aí, você viu mais amostra chegando, o pessoal se interessando mais, como é que foi? Não, assim, o pessoal se interessou, igual eu falei, foi um ponto de partida importantíssimo, né? Essa vitória da nossa região aqui, que virou a chave. E aí a prefeitura também se engajou no processo, fez o primeiro concurso, que foi um sucesso, não é? Sim. Daí pra frente foi só melhorando. Sim. Então, é que continue o engajamento, né? Continue o processo que tem sido feito na região, que não deixem morrer, né, como se diz, o café especial. Acredito que está todo mundo engajado já, que trabalhem melhor essa parte, né? Sim. E que buscam, mesmo o produtor busca um curso para aprimorar lá na lavoura, né? Isso tudo é muito importante. Parte regenerativa, sustentabilidade, isso tudo hoje conta muito no café especial, né? Faz parte, né? Na verdade, hoje o café especial ele tem que ter uma história. Se ele não tiver uma história lá fora, ele pode ser o ponto que for, mas se ele não tiver uma história, é difícil de... E isso tem sido gerado, né? Isso tem sido gerado através das gerações, né? E hoje a gente está aqui para poder restaurar um pouco disso. Né? Exatamente. Por isso que é muito importante a turma que vem nova agora dar continuidade e não deixar cair essa só melhorar, né? Trazer mais benefícios, estudar, querer ter. Isso. Apropriar mais, né? Ter mais recursos. Café muda, ele está melhorando a cada ano que passa, ele está melhorando mais. Então você tem que todo ano se... Café eu falo que você aprende todo dia, entendeu? Todo dia você aprende, mesmo você tendo conhecimento. Fala pessoal, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso documentário. E hoje o assunto aqui especial que a gente vai tratar é sobre café especiais aqui em Alto Caparaó. E com isso a gente trouxe pessoas aqui muito especiais para poder tratar esse assunto aqui com a gente e a gente poder desenvolver aqui uma conversa muito legal, né? A gente vai começar aqui primeiro com o Cleito, né? E tem muita coisa interessante acontecendo, a gente já está chegando ao final desse documentário, então eu quero convidar você a compartilhar com alguém da sua cidade, com a sua família, porque eu creio que isso aqui vai ser algo muito... abençoador para você conhecer a história de Alto Caparaó, conhecer as maravilhas aqui dessa cidade que é incrível. Então vem com a gente aí conhecer um pouquinho mais. Fala, Cleito, um pouquinho da sua história, de como começou, como é que foi esse desenvolvimento aí há 30 anos atrás aqui em Alto Caparaó. Isso, eu sou o Cleiton, né, da Fazenda Ninho da Águia, sou produtor de café especial e agora nesse próximo ano faz 30 anos que eu estou aqui em Alto Caparaó. A gente, quando eu cheguei aqui, eu não bebia café, comecei a beber café a partir de quando eu vim para cá, né? E uma coisa que eu fiz no comecinho lá, primeiro eu achei estranho quando eu vi que as pessoas às vezes vendiam os cafés mais bonitos que colhiam e ficava com o pior café às vezes, ou a escolha para beber em casa, né? E eu passei a fazer o contrário. Primeiros cafés que eu comecei a colher, os lotes mais bonitos é o que eu deixava para eu beber. Então a minha régua de comparação, sem eu entender muito bem o que eu estava fazendo, ela ficou lá em cima, né? E essa história toda, ela foi o que me ajudou, porque essa região nossa, ela era conhecida como os piores cafés do Brasil, né? Então a gente mudou toda essa referência, né? Hoje o Caparaó é uma referência de qualidade no mundo inteiro, né? Então esse início aí foi muito difícil porque como tinha essa referência aqui, a gente era uma região que era muito fria, tinha muita umidade, uma falta de uniformidade muito grande nos cafés, né? E os cafés tinham um aspecto muito ruim mesmo. Os produtores, a grande maioria é tudo pequeno produtor, né, aqui da nossa região. Então era pouca estrutura e o clima ele não ajudava na questão da qualidade, por a gente não saber o caminho certo ainda, né? Que eram os processos para você fazer qualidade com os cafés. Então foi um período aí longo que eu tive que me adaptar, né? Aqui
os cafés, não tinha, era café bebida dura e café rio, né? E o nosso aqui, ele ainda era um café que era considerado o Rio Zona por causa das normas da Mata Mineira, né? Então a gente não tinha o direito de dar uma nota fiscal para o nosso endereço. Então acho que isso que é uma das principais coisas das conquistas, né, que a gente... Porque se você desse uma nota fiscal com o seu endereço daqui, quando esse café chegava num exportador, em algum outro armazém, o cara parava, mandava ligar para alguém para avisar, falar, esse café não confere com a amostra, né? Por quê? Porque aí eles, pela má fama da região, ele falava, o seu café está à disposição, sem ele conferir a amostra, né? Ele já... Nem provava. Não, nem provava, nem conferia a amostra. O produtor ficava numa situação muito complicada, porque ele falava, pô, como que eu vou fazer? Meu café já tá aí, né? O cara vai... Como que eu vou fazer para buscar esse café, né? O frete, tudo de novo. Né? Às vezes ele tava vendendo de uma forma, tentando vender de uma forma direta para sair fora de algum atravessador e pegar um preço melhor, né? E aí, então ali ele já ia ter um prejuízo já nessa... Então ele falava, não, o café já tá aí, por quanto que te serve o café? Aí que era a hora que eles davam um deságio no nosso café. Então isso já era... e nunca foi feito nada para mudar isso, né? Então a nossa história, ela, na questão da qualidade dos cafés aqui, a partir do momento que a gente entendeu isso, começou a focar em qualidade, isso demorou uns 10 anos, a gente apanhou bastante, porque os cafés nossos eram tão bons que a grande maioria dos provadores não entendiam o que era o café e às vezes dava pau no café, achando que tinha tido alguma fermentação diferente. Eu falei, cara, isso é uma fermentação natural lá da montanha, uma doçura que tem a mais mesmo, nosso café é super doce. Teve que comprar muita briga desde o início, né? É fazer eles entenderem. Porque o padrão que tinha de qualidade era um padrão de um cereja descascado e tal, que era aquele café com muita uniformidade, mas não tinha tanta expressão, era o café, né, uma xícara limpa e tal, mas sem tanta expressão. Quando batia os nossos cafés, então isso foi uma luta ali no começo, até para o pessoal aprender a provar esses cafés. E, Cleiton, deixa eu te perguntar, qual foi o gatilho que fez você perceber em relação assim o meu café não é só a bebida comum, ele é especial? Então, quando começou a se falar de café especial, né, eu sou de São Paulo, eu fui passar um final de ano em São Paulo e tava começando a abrir algumas cafeterias, né, no começo dos anos 2000. E aí eu fui em uma cafeteria que era perto da minha casa lá de São Paulo, tinha uma loja que era locadora de vídeos, essas coisas assim, tinha uma cafeteria no fundo dessa loja. E aí lá tava café especial, tal. Eu falei, deixa eu provar um café especial pra eu ver como que é, né? Eu sou produtor também. E aí quando eu provei esse café, eu falei, pô, esse aqui é especial. O cara falou, eu falei, pô, acho que o que eu bebo lá em casa é mais especial que esse aqui. Aí ele falou, pô, mas eu falei, não, sou produtor, mas aí quando eu falei daqui da região, ele falou, não, sua região não é de café bom, cara, sua região... Eu falei, pô, mas então eu tô doido. Só que essa coisa de eu deixar os melhores cafés, que eu falei lá no começo, é onde minha régua ficou lá em cima, né? Então, pra comparar com outros cafés, eu sempre, pô, o meu lá de casa é melhor. Então, eu foquei, aí foi mais no feeling mesmo de você falar, pô, acho que a gente consegue fazer os melhores cafés do Brasil, até do mundo. A gente tá numa região que é perfeita, né? Tem que achar o caminho certo, o processo certo, né? Pra poder fazer. E aí que foi onde que eu comecei, um amigo meu que era de São Paulo veio ficar um tempo aqui, aí ele ficou um fim de semana aqui, aí eu falei dessa ida que eu tinha ido em São Paulo e tinha provado esses cafés, e ele voltou para São Paulo, depois ligou para minha tia para avisar que ia voltar aqui depois de um mês, ele ficou um mês estudando como que exportava café, como que certificava a propriedade, né, uma série de coisas que a gente estava aqui na roça sem ter a mínima noção do mundo que tinha pela frente. Então aí a gente fez uma pesquisa de consumo de café de qualidade aqui no Brasil. Aí a gente fez um projeto para uma associação que não deu certo, porque eu era novo, tinha vindo de fora, né? Não passava credibilidade, né? O produtor é muito sistemático. Na hora você chegava e falava, pô, a gente vai fazer uma associação para vender, exportar esses cafés direto e tal. Mas quem vai vender o café é você, né?
Moleque novo, cheio de tatuagem lá de São Paulo. Então, né? Acho que nem eu entraria. Responsabilidade nenhuma. Entraria na minha. Mas aí não deu certo, esse meu amigo, a gente desistiu, né, de fazer. Eu falei, vou fazendo aos poucos, quando eu achar alguém que pague por isso. Aí nisso passou uns 10 anos, né, até entrar a parte de certificação da propriedade, que a gente certificou sem agrotóxicos pelo Certifica Minas Café, né, que era da Emater. E aí a Emater ajudou bastante nessa parte, que já estava tendo os concursos. E foi aonde que a gente, nessa certificação da propriedade, em 2011, aí a gente no outro ano colocou o café e aí foi o melhor café regional, melhor café da Patas de Minas e melhor do estado, em 2012. Aí foi onde a gente ganhou a visibilidade que tanto precisava. Precisava, né? Mas nesse meio do caminho, também o Alexandre Tairi estava junto com o pessoal do Caparó Parque Hotel, eles já estavam com o projeto de fazer a cafeteria. E nesse meio do caminho aí a gente já estava, né, já estava conversando, falou, acho que eu tenho um café que dá para você servir na sua cafeteria e tal, né? Então o Cacau Bandeira foi o primeiro lugar, né, que serviu o nosso café. E foi super legal que naquele mesmo ano a gente já ganhou o melhor café de Minas Gerais. Então ele tava com a cafeteria ali nova e já usando o café melhor que café. Então assim, foi uma parceria que já desde o começo ali. Perfeito. Né, deu tudo certo, né? E aí a gente começou também a colocar café em alguns lugares legais aqui do Brasil, em Porto Alegre, tinha a galera da William Sons, em Vitória, né, no Espírito Santo ali, o Jonathan da Trentino, né? Então foram as parcerias que começaram já colocavam assim, os cafés daqui do Caparaó, né, com o nome do produtor, nome da propriedade, falando da região, né? Então isso já estava mostrando a nossa cara aqui, mostrando a nossa identidade, né? Já aqui dentro do Brasil. Em 2014, aí a gente ganhou o Coffee of the Year, né? Pela primeira vez, foi o melhor café do Brasil. Aí já deu uma visibilidade a nível nacional, né? De uma forma bem expressiva, porque era um pequeno produtor ganhando um concurso que só os produtores maiores estavam ganhando, né? Isso acabou inspirando os outros pequenos produtores aqui da região, né? E a gente ganhou 2014, 2015, 2 anos seguidos, aí a gente começou a exportar os cafés, fizemos umas parcerias muito boas. E hoje a gente tem café nas melhores cafeterias do mundo, né, também. E o mundo inteiro hoje conhece o Caparaó pela qualidade, né, dos cafés. Através disso. E ver a tamanha importância, né? Você começou a dar esse passo de fé aí, no meio disso tudo. E através do café especial que você preparou ali, mudou o nome do Caparaó, né? Da região. Hoje, né, a gente é referência, né? Por causa de... tem uma denominação de origem, né? Sim. Uma referência no mundo, qualidade. Fala pra nós, Alexandre, um pouquinho da história lá do cacau, junto já pegando aí. Meu nome é Alexandre, sou sócio proprietário da Cacau Bandeira, tá? Eu cheguei aqui em 2008, minha esposa é da cidade, e aí fui trabalhar com o pessoal do hotel. E aí em 2009, nós já tínhamos negócio em São Paulo e decidimos montar o nosso negócio. Então, a ideia era montar uma fabriquinha de chocolate. Então, com aquela ideia de fabriquinha, vamos produzir nosso chocolate. Só que a gente percebeu uma demanda que como eu trabalhei no hotel, o pessoal chegava para mim no comentário, no café da manhã, o que você acha que tá faltando? Um lugar pra gente tomar um café da tarde. Aí eu já batia papo com o Cleiton, a gente já conversava, porque era dois do mesmo pai. Aí foi melhorando a ideia de o lugar de só ter o chocolate, também ter o café. Sim. E aí a gente foi especializar, fomos fazer cursos, entender um pouco do negócio. E aí montamos a cafeteria Cacau Bandeira. Em 2011 nós inauguramos, janeiro de 2011. E aí já começamos a trabalhar com o café do Ninho da Águia. E aí criamos o nosso cardápio. Então o nosso cardápio foi todo criado por nós, tá? Então a gente teve a ideia, em São Paulo você toma muito café gelado, mas gelado é gelo, batido com café.
E a gente teve a ideia de conseguir um produtor de sorvetes artesanal para fazer os nossos coquetéis de café. Sim. Então hoje nós vamos fazer 15 anos de cafeteria. Olha. E estamos na frente do Caparaó Parque Hotel. Atendemos, além dos turistas, atendemos muito o pessoal da cidade, tá? Aí, com o lance do café especial também, começamos a frequentar as feiras. Na época, eu e o Cleiton, nós saímos daqui com picapinha dele sofrida, a gente pegava os móveis da cafeteria, jogava em cima da picapinha, ia atrás de feiras aqui na região. Para poder participar. Doava o café, eu doava meu tempo para a gente poder fazer o nome da cafeteria e também fazer o nome do Ninho da Águia na região. Então, isso foi um trabalho de quase 2 a 3 anos, né, direto. Então nós íamos lá, chegávamos na feira às 8 da manhã, saía 1 da manhã e trabalhando o dia inteiro e voltava e no outro dia tinha que abrir a cafeteria. Então isso foi um trabalho muito árduo, mas com recompensa. Então hoje a gente vê que nós temos vários produtores que viram nosso trabalho e começaram a produzir bons cafés. A região mudou o nome da região, mudou estereótipo de café ruim, hoje são cafés de alta qualidade, tá? Isso também, o turismo veio junto, então hoje o nosso turismo de café especial aumentou demais. Então nós temos hoje clientes do Brasil todo que vem atrás de um café e quando ele chega aqui, na realidade, quando ele vem para Cachoeira, ele não acredita no tanto cafezal que tem. Então ele muda, do turismo só de Cachoeira ele mudou para o turismo de café. Se ele ia passar 1, 2 dias, já quer passar uma semana, só para poder aproveitar. Ele quer aproveitar toda a região, porque na realidade a região do Caparaó é muito grande. Sim. E assim, o Cleiton faz um trabalho muito de educação, que é a pessoa entender o que ele está bebendo, a forma de fazer o café. Valorizar, né? Valorizar o produto e entender que o café é um alimento, né? Sim. Então não adianta você contaminá-lo no solo, colher de qualquer jeito. Então isso, a fazenda hoje, ela faz um trabalho de educação. E a cafeteria, as cafeterias aqui da cidade, ela também faz o trabalho de educação, como fazer um bom café, como tomar. Sim, de preparar, Você acha que, assim, o impacto que os títulos, assim, que o Cleiton ganhou com o café dele trouxe, assim, um benefício positivo, não só para a região, mas para os produtores em si, para eles terem uma visão diferente do café em si, né? De não só, vamos adubar aqui, vender e acabou, não. Deu uma reeducada assim geral para evitar a contaminação do solo, para conseguir ter um café assim melhor, né? Mais saudável, não só aqui para a região, mas também para venda. Sim, o trabalho que o Ninho da Águia fez, ele mudou a ideia do produtor, entendeu? Então o produtor hoje ele valoriza o suor dele. Sim. Então na realidade ele produzia bons cafés, não sabia, e no final de todo o processo ele contaminava aquele café, passava com um carro com diesel em cima, tava nem aí, e aí depois ele reclamava que o café dele não bebia, ou o café dele estava contaminado, mas ele mesmo contaminava. E com o trabalho do Ninho da Águia ele percebeu que hoje, se ele cuidar do café, ele vai valorizar mais a propriedade dele, ele vai valorizar, o café dele vai ser melhor vendido no mercado, ele vai ter um outro ganho, que é a visitação na propriedade, entendeu? Então ele vai estar ali, ele vai ser mais competitivo para o mercado. A vocação da nossa região aqui, a vocação natural dela é o turismo rural e turismo ecológico andando junto, né? Então o café, que é a bola da vez, né? Porque é a nossa principal receita, né, aqui da cidade. Sim. Então, mas qualquer produto que você fizer bem feito, vai passar alguém na porta da sua propriedade ali, que se você tiver ali para vender, a pessoa vai te comprar. Então é um privilégio que a gente tem de estar no entorno do parque, né? Isso é um privilégio que a gente
tem que aproveitar ele da melhor forma, né? Porque, para você ter uma ideia, hoje esse trabalho educacional que o Alexandre falou que a gente foi fazendo, né? A gente foi criando novos consumidores de café de qualidade, né? Para você ter uma ideia, no começo, quando a gente ganhou os primeiros prêmios, a gente exportava 80% da nossa produção, né? Hoje a gente está exportando uns 20%, né? A nossa torrefação, né, que está torrando 60%, 70%. Então, a gente é o brasileiro que consome a maior parte, né, desses cafés de qualidade. E então é super legal isso. E pra gente é um sonho que, né, a gente está na nossa propriedade ali, as pessoas vão visitar, te compra o seu produto com um valor agregado ali, num valor que você teria que estar numa cafeteria, né, numa cidade grande ou numa cafeteria de café especial para poder vender. A gente está lá na roça, as pessoas vão visitar, né, e te compram um café ali, aprendem sobre a qualidade dos cafés, né? Dali a gente direciona o Brasil inteiro onde tem café legal. A pessoa vai sair dali, ela nunca mais vai olhar o café da mesma forma que ela olhava antes de entrar ali. Então isso é super legal, você vai criando esses novos consumidores, né, de café de qualidade. E assim, é um mercado que está muito no começo, né? É um mercado muito jovem e tá muito no início, né? Se você pegar aí 90% dos brasileiros, se você perguntar, vai falar que gosta de café e 99,9% nunca botou uma gota de café bom na boca, né? Então, o mercado nacional eu acho que é uma oportunidade assim, incrível para quem é produtor e está começando, né? E todo esse trabalho de educação que a gente fez, que começou lá atrás, isso já deu resultado mesmo, né? De verdade, assim, não é uma... Sim. E o cafeicultor, ele se torna um guardião do parque, né? Então ele não vai queimar a lavoura dele. Então ele vai proteger o parque. O café, ele fez essa... Cinturão, que você fala. Sim. Cinturão. O cinturão verde, né, no entorno do parque, que a partir de quando quem é mais antigo um pouco vai lembrar que era pasto, a maior parte desses lugares mais altos, né, que era muito frio, não dava café, e queimava o pasto e queimava o parque todo ano. Depois que começou esses cafés de altitude começaram a serem valorizados, né, e aí começou esse cinturão verde que fez no entorno do parque, né, com as lavouras de café, nunca mais pegou fogo no parque. Quando pega é muito pontual e corre todo mundo para ajudar a apagar, né? Então foi um outro benefício, né? Que a gente... E o pessoal virou os plantadores de água, né? Na verdade eles são plantadores de água, então quanto mais preservação ele tem dentro da propriedade deles, eles não vão jogar agrotóxico, né? Ele vai entregar água limpa pro vizinho de baixo. Então o Cleiton é um dos pioneiros nessa ideia de preservar as nascentes também. No entanto, que você vai na fazenda, você vai tomar melhor água que tem no Brasil, tá do lado do terreiro de café. Então, né, Cleiton, você tem até uma lavoura chamada Jardim da Nascente, né? A gente tem 5 nascentes na fazenda, todas com área de preservação. Né, o Caparaó como meu pai fala, uma caixa d'água furada, né? Então o parque, né, são mais de 1000 nascentes, né, que tem no entorno todo. Então é um dever nosso, né? Eu acho que a nossa principal missão é cuidar disso, dessa água, dessas nascentes e entregar essa água limpa para quem estiver para baixo da gente. Então acho que isso é uma missão que todos os produtores aí deviam focar bastante nela. Porque proteger. Hoje é o maior luxo que tem, é o bem mais precioso que tem ainda, então. E 80% da xícara é água. Então, se tem água ruim, café é ruim. Café pode ser maravilhoso, a água é ruim. Acaba com a receita. Acaba com a receita. E a gente vai vendo, né? Igual a gente já tá pegando essa história aí do Caparaó, já estamos fazendo esse documentário e a gente tem percebido que tudo vai se ligando, né? Igual o Cleiton, no início precisou de alguém para poder expor o café dele. Aí veio o cacau, né? Mas sem um café bom não tinha como ter uma cafeteria. Sim. Né? Então a gente vê como que isso vai ligando uma coisa com a outra, né? E isso é muito importante para o nosso mês. Né, é importante para crescer coletivamente, né? Ser uma coisa que a cidade toda, né? A região toda vai
crescer, se conectando e crescendo forte. Não adianta ter um produtor só que faz café bom, porque ele vai ficar isolado ali e tal, não vai conseguir nada, né? Agrega valor então pra todo mundo. essa cadeia toda que vai se formando, né? Que vai conectando uma coisa com a outra, né? É um que vai fortalecendo todo mundo e acaba sendo uma receita importante aqui pra região. E não, só um adendo, depois de 2011, 80% dos prêmios da SIC estão na região do Caparaó. Então o Cleiton puxou o barco e a galera viu todo mundo ganhando. Então hoje nós temos bicampeão do lado mineiro e bicampeão do lado capixaba. Entendeu? Então aí apareceu o concurso da Florada, né, que foi as mulheres do café. Então tudo foi foi se encaixando. Foi se encaixando e a visibilidade virou totalmente para a região do Caparaó. Sim. O Caparaó ele mudou até o perfil da Semana Internacional do Café, que era uma... Quase você não via produtor, principalmente pequeno produtor, né? E hoje vai ônibus para as cidades, assim, cheio de produtores, né? Então virou o Coffee Day, que é o principal premiação, né? Ali da feira, ela vai... Todas as cidades, né? Vai com um monte de produtor, né? Já com cafés ali também sendo finalistas ali do concurso. E isso traz uma visibilidade, né, muito boa, assim, para a região toda. E sendo que a Alto Caparaó foi a primeira cidade a ter um stand dela dentro da feira. Então, desde 2015, né, Cleiton? Isso na SIC, né? É o pessoal que então, foi a primeira cidade que ia ter na Semana Internacional do Café, foi a primeira cidade a ter um stand dela. Interessante. Então foi também pela visibilidade do nosso café, o primeiro café a ganhar. E esse ano também está fazendo 10 anos que, quando a gente ganhou o bicampeonato, fazendo 10 anos que foi a primeira vez que se falou da região do Caparaó numa premiação, né? Olha, seu prêmio, né? A gente ganhou o prêmio, aí quando anunciou o prêmio, Fazenda Ninária, Serra do Caparaó, Cidade Alto Caparaó, tal. A primeira vez que antigamente era muito mata, zona da mata. A gente está na Matas de Minas, né? Que é na região das Matas de Minas, só que tem a nossa denominação de origem, que é da região do Caparaó. E você não tinha como esse trabalho que foi feito de 2012 para cá, que a gente começou pelos produtores, né, para fazer essa denominação de origem. Você, quando ia se inscrever em algum concurso, não existia a opção do Caparaó, né? Sim. E hoje já virou uma região super conhecida, e depois que o Caparaó entrou ali nessa lista, praticamente ganhou quase todos os prêmios aí nesse período todo. Então, foi consolidando, né? De verdade que aqui é uma região de cafés super especiais. E tudo isso vai envolvendo, né? Igual a gente falou, hoje tem a parte do turismo, né? A nossa cidade hoje está, assim, graças a Deus isso tem melhorado e tem se ligado cada vez mais. Tanto na parte de hospedagem, né? Que é hotéis, né? Hoje tem suítes, tem pousadas, tem chalés também. E tudo isso vai ligando, porque as pessoas vêm hoje, procuram esses lugares para ficar aqui, vão nas cafeterias, vão nesses lugares e tudo isso a gente vê se ligando, né? Essas conexões. E isso se inicia também até no próprio café da manhã das pousadas. Ele já acorda de manhã, já toma um café bom, ele, onde que tem um café legal para mim tomar à tarde? Então ele vai procurar. Então aí tem tem os sítios para visitação, as fazendas. Aí ele no bate-papo, ele sabe que do outro lado também tem, ele vai pra lá e fica mais um dia, então isso vira uma catraca. Até porque, tipo assim, ele tomou o café ali e falou assim, aí a pessoa que tá ali, falou, aonde que eu vou atrás disso agora? Aí ele começa a procurar. Aí isso vai ligando tudo, porque vai conhecendo aonde tem o melhor café do Brasil, ele vai conhecer as melhores cafeterias. Já vai vendo, né? Quando ele chega na entrada da nossa cidade, né? Ele já começa a ver aquilo ali. Até quem não sabe, às vezes vem só pro pico, né? E falando um pouco disso aí, sobre, né, como que a nossa cidade está bem ligado com tudo, né? Fala um pouquinho para nós, Rose, sobre como foi sua chegada aqui em Caparaó, né?
com a cafeteria e agora também com um grupo, né, de GETAC que também tem reunido, né, trazido os empresários para mais perto, né, para a cidade crescer ainda mais, né, nesse meio aí. Nossa, então, meu nome é Rose Gralha, eu sou proprietária da Lavi Cafeteria e completou 7 anos, vai fazer 8 anos bem que a gente está aqui com a Lavi. Eu vim do Rio de Janeiro para cá, assim como o Cleiton, como o Alexandre, a gente não entendia nada de café especial, a gente só gostava de tomar café, carioca gosta de tomar café, não importa o grau, 40 graus, vamos tomar café no shopping. Mas quando eu cheguei aqui, eu já vim com uma missão, já vim com uma agenda para se especializar no café e fui correr atrás de olhar. Quando eu cheguei, a gente chegou aqui que eu vi esse mundo todo de café, eu falei assim, que loucura, cara, que doideira, que maravilha. Né? A cidade ela é encantadora, porque tudo que a gente respira aqui é puro, e todo um momento que eu cheguei para aprender sobre o café, e aí a cada momento que eu estou, quando eu estou diante do Cleiton, quando eu estou diante do Alexandre, quando eu estou diante dos produtores, nossos amigos, para mim é uma honra. Para mim, eu estou aqui, mas estou ouvindo, estou colhendo e continuo aprendendo. São 7 anos, eu me especializei, tenho me especializado em filtrados. E por quê, Riquelme? Eu estava aqui falando com vocês, para a gente é uma missão. Sim. A gente expandir o café especial, que aí a gente vem com o Cleiton, com todo esse processo de lá para cá e trazer essa conotação para a nossa cidade, né, que a visibilidade, todo esse conceito que foi concebido nesses anos todos, são 30 anos que ele falou que vai fazer, que está aqui, e nesses 30 anos, né, para mim é uma honra. A gente está no quintal do Cleiton todo dia, o Cleiton, assim como os outros produtores aqui na cidade, é uma honra. Então, assim, beber o café do Cleiton, ter o café dele na minha cafeteria, vender o café dele, poder a gente difundir isso para todos os nossos visitantes que vêm aqui. Hoje, eu falo assim, o Brasil e o mundo vêm aqui, não só por causa do pico, mas por causa do café. Então, isso, para nós, baristas, que eu, Xande, a gente tem um papel muito importante, que é difundir, desmistificar, né? É um privilégio, e assim, desmistificar o café especial, trazer ele para a nossa mesa, como é no nosso dia a dia, para mim é um dever, sabe? Eu acho que a paixão pelo café não só veio por causa da região, porque a gente veio para trabalhar, mas chegar aqui e encontrar todo esse processo, encontrar toda essa natureza, encontrar a cidade, hoje o que ela tem que valorizar muito. Eu, como carioca, morando em Alto Caparaó, que já sou, né, alto caparoense, eu digo para você, para mim é um privilégio participar, estar aqui, fazer parte dessa história. E aí, em 2021, quando a gente se uniu com um grupo para formar o GETAC, que é o Grupo de Operadores de Turismo da cidade, me escolheram para estar aí junto com eles, porque viram alguma coisa ali em mim que dava certo. Não, a Rose é comunicativa, a Rose é cativante, a Rose tem uma pegada que a galera vai entender. Saber distribuir ela é de fora, bem isso, né? Ela não é contaminada aqui com ninguém, ela vai saber disseminar legal. Gente, foi uma honra para mim, a gente está nesse grupo aí há 5 anos. Graças a Deus a gente conseguiu, Riquelme, unir os empresários, né, de uma forma, num pensamento coletivo, em volta da xícara, sempre que a gente se reúne tem um café para a gente conversar sobre o turismo, para a gente conversar sobre os cuidados com a nossa terra, para a gente conversar sobre que essa evolução entre o nosso café e o turismo, porque é o que a gente tem para oferecer e a gente tem muita riqueza. Então, juntar esses dois ícones, né, que é o nosso ecoturismo, como o Cleiton falou, a nossa visitação é de ecoturismo. E aí a gente tem gente que já vinha aqui para subir o pico, mas nem sabia que a cidade é produtora de café. Então, é isso que a gente junta, sabe? A gente faz a união de trazer o crescimento com uma demanda bem pensada, né? Nós nos preocupamos demais com isso, de um crescimento sustentável e
trazer o nosso café especial, também difundir ele de forma com que ele realmente seja popular, no sentido de que você entenda o que é o café especial. Qual o processo? A pergunta que você fez, qual o processo que ele passa para ser um café especial? Né? Hoje ali na minha cafeteria, a gente faz muito, o Alexandre faz isso, mas eu faço muito de mesa em mesa e a gente falar assim, olha, prova esse café e sente a diferença do que você tem. Porque eu faço questão de falar por que ele é especial. Ele não é especial porque ele tem um nome na etiqueta lá, que ele é especial. Ele passa por todo um processo. Né? E é esse processo que a gente faz, esse trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito valioso. Isso aí, né? Eu queria perguntar, né, depois de ouvir, né, a história dos três aí, de como que foi essa caminhada, né, até abrir os olhos dessa população aqui e ver que a nossa região tinha potencial. Queria ver de vocês quais que foram as dificuldades enfrentadas aqui, tanto quanto o produtor ali, se eles tiveram muita resistência em trazer esse novo pensar aqui para a região, ou se mostraram interesse, e até mesmo o pessoal da Xícara, como é que foi ali, e até hoje, né, ensinar, né, como realmente tomar um bom café. E como é que foi, Rose, lá? É verdade. De princípio. Então, eu continuo na mesma tecla de que é necessário a gente continuar. É um trabalho. Realmente, eu percebo que muitos produtores, realmente, eles não sabem a riqueza que tem na xícara. Né? Na verdade, não sabem ainda qualificar e beber o seu café da forma correta. A gente vê muito isso quando a gente está junto, quando a gente conversa, a torra do café, porque ele tem um café bom e chega na hora da torra, ele tá, não, é aquele que a gente toma em casa, não, eu já estou acostumada assim. Então, realmente é um processo. A gente vê que isso é uma cultura, né, que veio criando. Cultura, você falou. A gente pesquisando aí, e a gente vê que tem café aqui em Alto Caporal há mais de 200 anos atrás. Ou seja, então isso não foi... Não foi agora. Foi passando de pai para filho e tá nessa proporção que tá agora, né? Só que a gente, graças a Deus, tem vocês que já despertaram aí há muito tempo aí para poder mudar essa mente, né? E trazer isso para o Caparaó, para ele entender a importância, né? Isso. Como você, tocando nesse assunto, a gente tem, junto ao GETAC, um projeto que a gente fala sobre o café, sobre o Parque Nacional, que é a nossa reserva, né? E sobre o turismo nas escolas. A gente trabalha isso desde a creche até o ensino médio, justamente na Semana Municipal do Café e do Turismo, e a gente leva isso até o final do ano, para que a gente traga esse conceito de que um pertencimento de que nós temos o melhor café do Brasil e nós temos que saber também beber o melhor café do Brasil. Porque não adianta você ter o produto se o próprio, né, a pessoa que mora aqui, que tem a sua atividade econômica aqui, que tem a sua raiz aqui, e ela não valorizar. Entender, né, o valor. Entender, né? Desmistificar o café especial Uma curiosidade, né, que é super legal aqui da nossa região é que o Dia Nacional do Café é exatamente o mesmo dia do aniversário do Parque Nacional do Caparaó, né? Que é no dia 24 de maio, é o dia que marca o início da colheita do café no Brasil, e é o aniversário do parque, né? Então, as duas nossas principais receitas, né, que é o café e o turismo, né, tem essa comemoração que é no mesmo dia, né, que aí são as conexões, acho que são... Aí não tem muita explicação, são coisas que tinha que ser, né? E que hoje a gente tenta, né, que faz essa semana do café e do turismo, a gente tenta fazer com que isso seja uma identidade cultural aqui da nossa cidade, né? Que ela tem tanta falta disso, de identidade cultural, para que as próximas gerações aí já vão crescendo, né, com essa... fortalecendo, né, cada vez mais essas... É verdade. A gente continua no trabalho de que a gente vai continuar levando isso nas escolas. Eu tenho um projeto da gente fazer isso, a gente pode fazer em conjunto, levar isso nos produtores, nos novos que estão chegando, né? Com o nosso primeiro Festival do Café esse ano, a gente está vendo aí um envolvimento muito grande da população,
né, dos Isso. novos produtores, de produtores que estavam aí desanimados, porque a gente não vai deixar a peteca cair, não. Nós vamos fazer, vamos fazer a xícara, brindar e falar assim, você está tomando o melhor café do Brasil, cara. O melhor café do Isso. Brasil está aqui. Então, é um papel nosso, sabe? É uma obrigação nossa. A gente que trabalha, vive, né? A gente vive hoje do café, a gente veio para empreender e para fazer a diferença nessa geração aqui, deixar, como o Cleito falou, uma identidade, é o nosso papel, somos formadores de opiniões, né? E isso é bacana demais, porque não precisa, por acaso nós três somos de fora, né? Não somos nascidos Sim. aqui e a gente consegue entender isso. E o nosso desejo é que as pessoas que são daqui, né, que nasceram aqui, que tenham gerações vindas novas aqui, que Isso. elas tenham esse mesmo pensamento. Então, o nosso desejo é continuar essa luta aí. E eu tenho certeza que tem sido positiva, né, tem sido de grande valia E para nós o nosso município. estamos E aí você entendendo. tem muitas regiões que servem bons cafés, Sim. mas eles não têm esse trabalho que é o nosso, né? Que é do pé à xícara. Do pé à né? xícara. Então Sim. aqui você consegue entender todo o processo para chegar aquele café na xícara. Uhum. Então, com esse trabalho nosso do início, você pode ver que hoje, se você pegar aí na região do Caparaó, quando a gente começou com a Cacau Bandeira, nós éramos os únicos. Nós chegamos a ter 26 cafeterias na região. Entendeu? Nossa. Então, assim, despertou uma vontade Sim. do próprio produtor ter a sua própria cafeteria. Olha só que O legal. produtor ter a sua própria torrefação. Teve uma época que no início, quando das premiações, o Cleito estava dando mais aula pro pessoal do que colhendo café. Do que fazendo café. Porque os mais novos, a galera percebeu que, cara, a agroecologia era o que eles queriam, que o café ficava melhor, o jeito de trabalhar é melhor, dá muito trabalho, mas, cara, no final de xícara, ele vai vender para uma cafeteria fora, ele vai querer mesmo, quer um lote do melhor que esse ou igual a esse pro ano que vem. Então, ele fidelizou aquele cliente na frente. Então, hoje você tem produtores aqui na cidade que ele vende toda a produção dele para uma torrefação de fora. É isso aí. Então, e alguns, que nem o Cleito vende direto pro consumidor final. Sim. Então, a tendência da gente virar uma região com a característica de venda para o consumidor final tá próximo. Então chegando Sim. nessa ideia, Bacana. entendeu? Já tem muitos que já estão amadurecendo a ideia, já estão Pegando, né? Ele vê que ele agrega mais valor, ele dá os filhos, então ali começa a se envolver mais, porque ele tem o aumento de baristas na cidade está muito grande. No entanto, a gente está querendo fazer a Copa Barista. Você aumenta o leque de possibilidade, né, para essa sucessão familiar, né? Para não ser aquela coisa só da muito pesada e tal. Hoje você tem várias opções ali para as famílias, né? Que aqui a gente é praticamente 100% de agricultura familiar. Então, para as famílias continuarem, né, de uma forma mais legal, né, que você tem que estudar mais, né? Antigamente era estuda que senão você vai pra roça. Agora você fala, vai estudar pra você poder ficar na roça, senão você não vai sobreviver. Mudou o cenário, né? E abriu um leque aí de possibilidades aí pra E hoje você vê crianças locais continuidade, fazendo coisas. Você vê filhos de produtores virando empreendedores. É verdade. Entendeu? Então hoje ele tem a tulhazinha, que era só a tulha, hoje ele monta a cafeteria e ele vende ali. Dentro, entendeu? Ajuda o pai e vende o café dele ali. Fora as mulheres, As mulheres, né? nossa, as mulheres sempre estiveram à parte na questão da produção, né, gente? Hoje a E o gente café tem... especial passou a ter um destaque. Hoje a gente tem muitas... Aqui na cidade a gente tem produtoras ali que já estão com a mão na enxada, na lavoura. E é bacana demais. A mão na massa. Rosa, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você imagina do futuro do café aqui em Alto Caparaó?
Gente, Kelly, o que eu desejo para o nosso futuro, o nosso café especial, é que realmente ele seja difundido no Brasil e no mundo, que a nossa cidade seja referência, como já é, mas mundialmente, e que principalmente, né, uma coisa que é um processo em que a gente já está vivendo, e eu já vou te contar, é que nós já temos o curso de cafeicultores, né, aqui na cidade. E assim, quanto? 99% são alunos da cidade. Aí nós temos 3 alunos, 2 que são de fora, mas moram aqui, né, Kelly? Mas o restante são da cidade. E isso pra gente já é o nosso futuro. Eles terem esse desejo de pertencimento, são filhos de produtores, são jovens empreendedores. E aí a gente saber que o nosso trabalho já está colhendo, já está dando frutos nesse curso. Saber que esses alunos que hoje estão aqui com a gente já são parte do nosso futuro e já está batendo aí na porta, né? Eu acho que o nosso futuro é que a gente continue com a mentalidade de que nós somos e devemos continuar com esse título, levar a sério de que nós somos o melhor do Brasil e do mundo, porque a nossa região ela é rica para isso. E aí o mundo é sem fronteiras pra gente, viu? E a gente vê a importância, né? Hoje a gente tem levado isso muito a sério para poder trazer mais recursos aqui para o Alto Caparaó e fazer com que mais pessoas entendam isso. E a gente enxerga, né, o futuro, né, do café aqui, né, principalmente o café especial aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu acho que já está na hora de a gente abrir os olhos para o que vem acontecendo, né, no decorrer desses anos. Eu estou aqui há 30 anos e nesses 30 anos eu observo muito isso, né, então o clima esquentou bastante. Os lugares hoje que são os melhores lugares para café, quando eu cheguei aqui eram os piores lugares. Se você desse dado um pedaço de terra ali, às vezes a pessoa não ia querer, porque achava que não ia produzir e não produzia mesmo, era muito difícil. Era uma colheita super tardia e tinha uma série de problemas. Já pegava muita chuva na época de colher, era super complicado, muito frio, né? Então o clima esquentou, vem esquentando a cada ano. Esse ano a gente acabou a colheita em algumas lavouras lá que a gente começava em setembro, então a gente está em agosto e já acabou, né? Está no comecinho de setembro agora, finalizou agora em agosto, né? Não chegou a virar setembro. A gente começava a colher ela em setembro, né? Então esses ciclos que tem, a gente tem que... E essa mudança que está tendo, né, esquentando, a gente tem que prestar atenção. Hoje a gente está no auge aqui da produção de café. Todas as regiões do Brasil onde tiveram ciclo do café, depois teve ciclo da cana e hoje é só pasto e não produz mais nada, não tem mais solo, tem terra lá. E terra não dá nada, não produz nada. Você demora 4, 5 anos para recuperar aquela terra, para fazer aquilo virar solo de novo, para voltar a poder plantar de novo, né? Então a gente está hoje no auge do ciclo do café. Então está na hora dos produtores já começarem a prestar atenção nisso, né? O sol hoje tem bem menos filtro, né, do que tinha alguns anos atrás. Então a gente, para formar uma lavoura nova hoje, se você não plantar na hora certinha, você vai ter mais dificuldade, você vai ter uma perca muito maior vai gastar muito mais replanta, né? Porque tá mais quente mesmo, né? Então assim, a gente hoje, com toda a informação que a gente tem, né, esses novos modelos, a gente vai ter que começar. O café, de origem, ele é uma planta de subbosque. Então, de onde ele veio para cá, ele tá numa área sombreada, né? Que é o subbosque que a gente fala, que não é aquela floresta toda muito densa, né? Então, hoje tem várias espécies que você pode plantar. Tem as nativas, né? Que cai folha no inverno, que são ideais para ter ali no meio do cafezal, junto com a lavoura de café, né? Então esse sistema que a gente vem falando de café com sombra, de agrofloresta, né? Agroecologia, tá na hora da gente fazer essa transição, começar a prestar atenção nisso, ter um pouco de sombra. Em larga escala o Brasil vai precisar de ter sombra, porque senão esse sol mais torrando ali, não vai ser nem falta de água, às vezes vai estar irrigado
e vai queimar por cima, né? Então tem lugares que já estão tendo esse tipo de problema, né? Então isso é uma preocupação que eu tenho assim com o nosso futuro aqui, é para já começar já ir trabalhando em cima disso, para a gente poder ter uma vida longa produzindo café aí de qualidade e continuar produzindo. Vai, né? Cleiton, vai fazer parte, a gente pode botar e fazer parte do nosso projeto GETAC para a gente estar aí incentivando esses produtores. Sim. Porque esse eu não vejo assim muito outro caminho, né? E é só a gente pegar e estudar um pouquinho, ver onde teve ciclo do café no Brasil e como que tá a terra hoje, né? É fácil de se continuar. Hoje, antigamente não tinha informação, né? Hoje, você, numa clicada ali, você tem toda a informação que você precisa. Então, se está continuando, é lógico que hoje a tecnologia, genética, tudo vem trabalhando em cima para você cada vez ser mais resistente. Só que vai chegar uma hora que a natureza que manda é ela, né? Então, ali ela que vai... não adianta você ter toda a tecnologia que se lá de cima né, você não vai conseguir. Assim, quando você tem quando você trabalha nesse sistema que você diversifica, né, porque eu falo que quando você tem só uma cultura, você tem que fazer uma agricultura da morte, né? Se tem um matinho, você joga um herbicida para matar ele ali. Tem uma árvore, você corta que está te atrapalhando. Tem pragas, você tem que jogar veneno. Então você só vai matando para colher uma coisa só. Isso aí vai esgotar uma hora, depois você não vai produzir mais, né? Quando teve greve de caminhão naquela vez lá, que ficou todo mundo preocupado se ia faltar comida no supermercado, a gente morando aqui no Caparaó, que tem terra, tem água, perfeito. Então assim, era pra você dar risada da greve do caminhão, né? Falar, aqui tá tudo certo, a gente produz de tudo, né? Ninguém come café, então assim, a gente precisa, né, voltar, porque hoje a gente não tem mais agricultor aqui, a gente tem cafeicultor, né? Então assim, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Então, para a gente continuar tendo uma cafeicultura com sucesso e com qualidade, a gente precisa voltar a ter agricultores aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. E é isso aí, pessoal. A gente tá chegando a esse final aqui. E não é só o final, né? É o começo, né? Tem muita coisa para vir aqui para Alto Caparaó ainda. E eu quero agradecer vocês por ter trazido isso para Alto Caparaó, para ter transformado nessa história aqui da nossa região, e a gente é grato por isso, tá? Somos muito gratos por isso e a gente reconhece vocês por isso, né? Nós é que isso? agradecemos. Que a gente fala, né? Unidos pelo café, né? Unidos pelo café. Aqui, ó. Um brinde unidos pelo café. Uhul!